CBN, Vida e Aposentadoria. Todas as segundas-feiras a gente recebe um advogado especialista em direito previdenciário para falar sobre vida e aposentadoria. Hoje a gente tem o prazer de receber o doutor Matheus Navas. Boa tarde, doutor Matheus. Obrigado por nos atender mais uma vez. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Guarizo. Bom, hoje o assunto é extremamente preocupante. Tanto o senhor quanto a Tayla, nós aqui, falta muito tempo para a gente se aposentar ainda. Porém, a fila do INSS pode ultrapassar 3.600.000 pessoas. O que é essa fila de espera? A pessoa pode chegar no período da aposentadoria e o INSS não lhe conceder a aposentadoria? Veja, o INSS, ele pode conceder sim o benefício em que pese a demora, né, a despeito dessa demora, inclusive reconhecendo o direito ao benefício, o segurado ele terá direito às parcelas desde a data em que ele deu entrada no benefício, caso desde quando ele pediu o benefício ele já implementasse os requisitos. Então, ele não é, assim, punido financeiramente pela demora da análise feita pelo INSS. A gente teve também, doutor, muito recentemente, muitas greves aí do INSS, né, principalmente dos peritos. Isso também pode ter contribuído para esse número tão alto, e a gente tem uma previsão, pelo menos algum retorno, né, do INSS em relação a desafogar essa demanda toda? Não, com certeza, a greve feita pelos peritos, isso agravou sim essa fila pelo seguinte motivo, veja, o que o governo fez para tentar desafogar essa fila, porque um dos maiores motivos que fazem com que tenha essa demora exacerbada, além da falta de servidores, que é um problema já antigo que o INSS enfrenta, são os requerimentos de benefícios por incapacidade, que desses milhões, ele é mais do que a própria metade. E aí o governo foi lá e criou um pedido de auxílio doença benefício por incapacidade por análise documental, ou seja, o segurado ele não chega a ser submetido a uma perícia médica, ele apresenta no requerimento que pode ser feito pelo aplicativo do meu INSS um relatório médico constando as informações exigidas pelo INSS. Se esse relatório ele cumprir com esses requisitos, aí o benefício ele é concedido por um prazo de até 30 dias, podendo o segurado formular outros requerimentos para essa modalidade, tendo limite de 180 dias. Agora, se esse pedido por análise documental, caso não tenha aquilo que a gente chama de conformação pelo INSS, o que o servidor faz? Ele marca uma perícia. E é aí que acaba realmente tendo a implicação da greve dos peritos influenciando na análise não só dos benefícios por incapacidade, mas qualquer outro benefício que tem que ter uma análise por perícia médica. Por exemplo, LOAS deficiente, aposentadoria em que é requerido na modalidade da pessoa com deficiência. Então tem sim essa questão. E pode ter algum tipo de mudança por causa dessa fila aumentando, algum acerto aí tributário que possa diminuir o valor de aposentadoria, porque é algo que já está por lei estabelecido há muito tempo, né? Quem vai se aposentar daqui a 10 anos já sabe qual é a porcentagem que vai receber, né, doutor Matheus? Veja, o que de fato acontece, essas reformas, sempre que elas ocorrem, a gente percebe que acabam tendo dois reflexos, né? Um, que é no que tange ao recrudescimento dos requisitos para concessão dos benefícios, ou seja, torna-se cada vez mais difícil o acesso às aposentadorias, colocando cada vez um período maior de tempo, cada vez uma idade maior como idade mínima, e essas reformas previdenciárias, elas acabam sim refletindo no valor da aposentadoria, né? Então, a última reforma que teve em 2019 teve uma redução significativa em valores de pensão por morte, por exemplo, e se tiver novas reformas, com certeza vai ser sempre para restringir os requisitos e também reduzir eventualmente o valor dos benefícios. Pode ser que sim, essa fila gigantesca que nós temos de solicitação de benefícios
possa eventualmente desaguar numa nova reforma, mas é claro que isso é uma ilação, né? Uma elucubração. Doutor, a gente tem inclusive aqui, além desse gargalo grande, né, de mais de milhões aí de pessoas aguardando por um parecer do INSS, o tempo de espera por cada pedido, porque isso varia de acordo com a solicitação. O maior tempo de espera hoje é de 110 dias para benefício assistencial à pessoa com deficiência. Aí, para benefício assistencial para idoso, 36 dias. Para salário maternidade, espera de 37 dias. Para pensão por morte, 2 meses. Aposentadoria por idade também quase 2 meses, né? 57 dias. E para aposentadoria por tempo de contribuição, espera de 68 dias. Então, dependendo da solicitação, o contribuinte vai aguardar mais ou menos. Mas o prazo mínimo, né, que o INSS ele tem para responder o contribuinte, ele muda também de acordo com o tipo de solicitação ou ele é o mesmo? Veja, a lei que regulamenta o processo administrativo, ela fala que o prazo que a administração pública, no geral, ela tem para atender a solicitação do administrado é de 30 dias, podendo esse prazo ser renovado por motivo justificado por mais 30. Na prática, esses prazos eles não são levados a efeito por uma questão até estrutural, que não tem condições dos servidores atingirem essa meta prevista em lei. Aí o que acontece? O Ministério Público ele chegou até há um tempo em tabular um acordo com o INSS, no qual teve um elastecimento desse prazo ali, que a maioria ficou 90 dias. Alguns benefícios terão realmente uma análise prioritária, por exemplo, salário maternidade, pensão por morte, benefício por incapacidade. Mas nas condições que atualmente se encontram, não tem condições de atender o prazo legal de 30 dias. Aí o que alguns administrados, né, os segurados da Previdência, buscam para tentar agilizar? Entrar com uma medida judicial chamada de mandado de segurança, né, no qual é entrar com um processo e falar para o Poder Judiciário, olha, pediu um benefício já faz, às vezes, até mais de ano, não teve análise, e eu quero, portanto, que o Poder Judiciário determine que o INSS faça análise. Aí seria uma solução via Poder Judiciário para essa situação. Doutor Matheus, e já falando em judicializar, a gente teve agora até, o senhor já conversou com a gente em outras oportunidades, a questão das fraudes, né? Ou seja, pessoas que já são beneficiárias, elas não vão entrar nessa fila das pessoas que estão esperando ainda, né? Pelos resultados, pela aposentadoria, mas isso também pode aumentar esse tempo de espera, já que pessoas que são beneficiárias muitas vezes vão ter que procurar a justiça para receber de volta os valores que foram retirados indevidamente? Veja, essa fraude que nós conversamos realmente há um tempo, ela pode sim afetar a estrutura do INSS, até porque na nossa última conversa foi justamente falando de que os Correios tinham cedido ali a estrutura para que tivesse atendimento presencial dessas pessoas, justamente porque nas agências seria impraticável fazer isso. Então pode ser que sim, essa fraude ela traga mais um trabalho para os servidores que já estão sobrecarregados. Agora, não chega a trazer um problema no Poder Judiciário, porque daí já é um órgão distinto, né? Vai ser o servidor da vara, do juiz lá, que vai ser responsável por um processo judicial e, consequentemente, não traz... não afeta quem já é beneficiado por algum benefício. Se a pessoa ela tem uma aposentadoria e ela tem uma ação judicial pedindo a revisão, por exemplo, essa fraude e essa demora que a gente trata aqui dessa fila do INSS não terá uma repercussão no processo dele, porque ele está tramitando numa esfera que é diferente da do INSS, que está vinculado ao Poder Executivo. No caso, quem é o processo judicial está vinculado ao Poder Judiciário. Doutor Matheus, chega uma dúvida aqui de um ouvinte nosso, não é exatamente sobre esse gargalo, mas tem a ver com previdência, o Walter. Aí ele questionou o seguinte, ele é autônomo, conta que sempre pagou 20% do salário mínimo federal, só que agora o mínimo estadual é maior. Aí ele pergunta aqui se ele continua pagando o federal, como ele sempre fez, o que vale mais a pena. Com certeza, assim, veja, se a dúvida dele é assim, o que vale a pena pensando num benefício futuro? Vale a pena eu pagar no salário mínimo estadual, que o valor é maior, no salário mínimo federal? Aí realmente ele teria que
fazer aquilo que nós chamamos de planejamento previdenciário, no qual é feito as simulações, porque só a título de esclarecimento, tá? Uma aposentadoria, na maioria das vezes, o cálculo será feito considerando todos os salários desde julho de 94 até a véspera da data em que pede a aposentadoria. Então, se ele está, uma pessoa que está quase para se aposentar e ela decide pagar um valor maior para ter um benefício financeiramente melhor, essas contribuições feitas quando ele já está próximo de se aposentar vai aumentar muito pouco no valor do benefício, porque na hora de fazer a média aritmética simples, que são quase, na verdade são mais de 30 anos, esses salários eles vão se dissolver nesse mar de contribuições que ele já recolheu. Então ele pode sim continuar, provavelmente seja até melhor que ele continue pagando, contribuindo no INSS sobre o salário mínimo nacional. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Matheus Navas, especialista em direito previdenciário, tirando muitas dúvidas, falando da fila do INSS e também tirando essa dúvida do ouvinte. Muito obrigado por participar com a gente mais uma vez, Dr. Matheus. Uma boa tarde, boa semana. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Novamente agradeço sobremaneira o convite, sempre estarei à disposição, é com certeza um enorme prazer. Muito obrigada, doutor. Boa tarde. Agora 3h28.